Internet com velocidade de fibra ótica em qualquer lugar do planeta. Parece bom demais para ser verdade, né? Bom, essa é a grande promessa da Starlink, uma ideia que parece simples, mas que na verdade esconde uma realidade bem mais complexa. Então vamos juntos desvendar o que está por trás dessa tecnologia revolucionária. Pois é, a ideia é exatamente essa. Imagina só, conectar aquela fazenda super isolada, um navio lá no meio do oceano ou até uma comunidade no coração da Amazônia. Tudo isso com a mesmíssima qualidade de internet que a gente encontra num grande centro urbano. Parece coisa de ficção científica, mas é real. Vamos entender a engenharia por trás de tudo isso e, claro, os desafios que vêm junto. Ok, para entender a genialidade da Starlink, a gente precisa primeiro entender o problemão que ela veio resolver. Sabe a internet via satélite de antigamente? Ela usava uns satélites gigantes, os geoestacionários, ou GEO. Eles ficam orbitando a uma altitude, olha só, de 36 mil quilômetros. Essa distância toda é o X da questão. O sinal demora uma eternidade para ir e voltar. A gente chama isso de latência. E nesse caso, era de mais de meio segundo. O resultado? Aquelas videochamadas que travam, uma experiência de internet bem frustrante. A Starlink veio e virou o jogo. A ideia foi trazer os satélites para bem mais perto. Os satélites dela, os LEO, de órbita baixa, voam a só 550 quilômetros de altitude. Com isso, a latência, cai para menos de 60 milissegundos. A conexão fica rápida, responde na hora, é outra história. E olha, essa diferença não é só um número numa tabela. É uma mudança de vida, de verdade. Esse depoimento aqui resume perfeitamente o drama de quem dependia da tecnologia antiga. Imagina, a pessoa se sentir com sorte por conseguir 2 megabits de velocidade com um tempo de resposta de 600 milissegundos, sair de uma conexão que mal funciona para uma que permite assistir a um filme em alta definição ou trabalhar de casa sem dor de cabeça, é uma transformação absurda. Tá, mas como é que essa mágica da engenharia funciona na prática? Porque não é só uma questão de colocar os satélites mais perto da Terra. Seria simples demais. Na verdade, é uma combinação super inteligente de 3 inovações tecnológicas cruciais. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá, vamos quebrar isso em partes. Primeiro passo, como a gente já falou, foi baixar a órbita. 65 vezes mais perto. Isso por si só já detona a latência. Segundo passo, e aqui a coisa fica genial, as antenas inteligentes. Pensa o seguinte, a antena que fica na sua casa e a que está no satélite não se movem fisicamente. Elas direcionam o sinal de rádio de forma eletrónica para conseguir seguir um satélite que está passando a 27 mil km por hora. E o terceiro passo é a cereja do bolo, a malha de lasers no espaço. Os satélites conversam entre si com lasers, criando uma rede de dados lá em cima que é, na verdade, mais rápida do que a própria fibra óptica aqui na Terra. É como se tivessem construído uma espinha dorsal de internet no céu. E essa tecnologia das antenas inteligentes tem um nome chique, beamforming. Mas a ideia é bem simples de entender. Imagina uma lâmpada normal. Ela espalha luz para todo lado, não é? Agora imagina um holofote que foca a luz num ponto específico. O beamforming faz exatamente isso, só que com um sinal de internet. Ele cria um feixe super concentrado e aponta direto para a antena do usuário. É por isso que a conexão fica tão forte e estável, mesmo com o satélite passando a uma velocidade maluca lá em cima. Ok, a parte da tecnologia é fascinante, né? Mas e no mundo real? Como é que tudo isso se traduz no dia a dia? Quem está usando a Starlink e, mais importante, qual o impacto que ela está causando? Onde a Starlink brilha de verdade é exatamente onde a internet tradicional nunca conseguiu chegar direito. Pensa no agronegócio. De repente, o campo está se digitalizando, com tratores e drones conectados em tempo real. No setor marítimo, acabou aquela história de ficar incomunicável em alto mar. Gigantes como a Carnival Cruise Lines agora oferecem internet de alta velocidade para milhares de passageiros. E até no meio da floresta. Empresas como a Eldorado Brasil Celulose conseguem extrair dados instantaneamente. Para todos esses setores, a Starlink não é um luxo, é uma ferramenta que está literalmente redefinindo as fronteiras do que é possível fazer. Claro que toda essa revolução tem um preço. E vamos ser sinceros, não é um preço baixo. Só para começar, o equipamento. A antena e o roteador custam uns R$ 2.400 para o plano residencial. Já é uma barreira de entrada e tanto. E as mensalidades, especialmente as de mobilidade marítima, são bem salgadas.
muito mais caras que uma banda larga comum de fibra. Então, a conclusão aqui é bem clara. Por mais incrível que a tecnologia seja, ela ainda não é, nem de longe, para todo mundo. E mesmo para quem pode pagar, a experiência nem sempre é um mar de rosas. Esse depoimento aqui de um usuário antigo mostra a pedra no sapato da Starlink, o congestionamento. Pensa bem, é como uma estrada. Se tem poucos carros, você voa, mas quando todo mundo resolve sair ao mesmo tempo, vira um trânsito infernal. Com a Starlink é parecido. Conforme mais gente vai se conectando na mesma área, a velocidade nos horários de pico despenca. E isso, claro, frustra bastante quem esperava uma conexão sempre perfeita. Mas, como tudo na vida, tem o outro lado da moeda. Para muita gente, a perspectiva é completamente outra. Para quem mora num lugar onde a única opção era aquela internet via satélite antiga e lenta ou uma conexão super instável, a Starlink, mesmo não sendo perfeita, é um verdadeiro milagre. Para essas pessoas, a comparação não é Starlink versus fibra óptica, é Starlink versus nada. E aí não tem nem o que discutir, né? E claro, todo esse sucesso não ia passar despercebido. O que a Starlink fez foi dar o pontapé inicial numa nova corrida espacial. A competição pela internet de órbita baixa está pegando fogo e tem gente muito grande e poderosa entrando nessa briga. Hoje, a Starlink tem uma liderança, esmagadora. São quase 8.000 satélites ativos. É muita coisa. Mas os concorrentes não estão dormindo no ponto, não. O Project Kuiper, da Amazon, já colocou mais de 100 satélites lá em cima. E a SpaceSile da China está vindo com tudo. Eles planejam ter mais de 600 até o fim do ano que vem, e a meta final é de 15.000. Ou seja, essa batalha pelo domínio do céu, ela está só começando. E o mais interessante é que cada um está jogando um jogo diferente. A Amazon, com o Kuiper, parece que está focada em uma coisa: velocidade. Eles querem ser os mais rápidos e já estão batendo a Starlink em testes. Já a China, com a SpaceX, tem uma visão mais geopolítica. Eles estão fechando parcerias estratégicas com governos, tipo o acordo que fizeram aqui no Brasil com a Telebrás. O objetivo é claro: se posicionar como uma grande alternativa aos sistemas do Ocidente. E é aqui que a conversa fica mais séria. A gente chega na parte final e talvez na mais crítica de toda essa história. Porque toda essa conectividade incrível tem um custo. E não estou falando só de dinheiro. Essas mega constelações de satélites estão levantando umas questões bem complicadas sobre o futuro do nosso céu. E esse custo oculto é alarmante. Dá uma olhada nesse número. Estudos mostram que até 40% das imagens do lendário telescópio espacial Hubble podem simplesmente ser estragadas, riscadas por rastros de luz dos satélites da Starlink. E para os telescópios mais novos, mais sensíveis, esse número pode pular para 99%. 99%! É basicamente uma ameaça existencial à nossa capacidade de olhar para o universo. E o problema não para por aí. Não é só a poluição luminosa. Com dezenas de milhares de novos satélites sendo planejados, o risco de uma colisão lá em cima aumenta, exponencialmente. E uma única batida pode criar uma nuvem de lixo espacial que ameaça tudo que está em órbita. E, para completar, como a gente viu na briga entre EU e China, esta disputa pelo controle da infraestrutura no espaço está virando um novo grande tabuleiro geopolítico. Quem controla o céu, controla o fluxo de informação do planeta. E tudo isso nos leva de volta à questão central, ao grande dilema. De um lado, a Starlink e seus concorrentes oferecem uma solução fantástica para um problema real, que é a exclusão digital. Do outro, o preço desse progresso pode ser, literalmente, a nossa visão das estrelas, além da segurança de todo o ambiente espacial. A pergunta que fica é: como a gente equilibra essas duas necessidades tão importantes? Encontrar essa resposta talvez seja um dos maiores desafios de tecnologia e de política da nossa geração. Vale a pena pensar nisso.